A descoberta da verdade principal que a passagem parece transmitir. A ideia exegética, em geral, difere da proposição ou ideia homilética. A primeira é uma afirmativa, em um único enunciado do que o texto diz, enquanto a última consiste em uma verdade espiritual ou princípio eterno, transmitido pela passagem. Há casos em que a ideia exegética e a verdade eterna ou ideia homilética coincidem. Por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz: o que o homem semear, isso também colherá. Esse texto é, ao mesmo tempo, uma declaração do conteúdo de Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, bem como um princípio universal aplicável a todos os homens em todos os lugares. Contudo, quando a ideia exegética não consiste em uma verdade fundamental, o homem de Deus pode perguntar: que diz o texto em relação a mim? Ou que verdade vital e eterna a passagem pretende ensinar? É nesse ponto que o exegeta muitas vezes sente quanto depende do Espírito de Deus para receber iluminação acerca da lição espiritual a ser apresentada ao povo, segundo o desejo do Senhor. É também nesse momento que a ideia exegética fornece apoio à proposição. Exemplificamos esse ponto com a primeira ideia exegética formulada neste capítulo, tirada do relato de Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 4. A ideia exegética foi: as mulheres a caminho do túmulo para ungir o corpo de Jesus preocupavam-se com um problema grande demais para elas, porém já resolvido antes de elas terem de enfrentá-lo. Dessa ideia exegética, somos levados à seguinte tese ou princípio: os filhos do Senhor às vezes enfrentam problemas grandes demais para eles. Podemos, é claro, derivar muitas outras verdades eternas de nossa ideia exegética. Eis duas delas. Às vezes preocupamos-nos sem necessidade com problemas que nem mesmo existem. Deus é maior do que qualquer problema que tenhamos de enfrentar. Notemos agora alguns exemplos de ideias exegéticas derivadas de passagens discutidas em capítulos anteriores e observemos como elas nos levam a definir a proposição. A primeira é extraída de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras havia decidido tornar-se um homem que Deus podia usar em Israel. Podemos afirmar uma verdade eterna dizendo: Deus usa o homem que põe as coisas importantes em primeiro lugar. Nossa segunda ideia baseia-se em João capítulo 3, versículo 16. Por causa de seu amor ao mundo, Deus deu seu Filho unigênito para que os homens sejam salvos mediante a fé nele. Nessa afirmativa, podemos derivar a seguinte verdade eterna: a dádiva de Deus, seu Filho, é o único meio de salvação do homem. Vejamos outro exemplo extraído de Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. O cristão encontra-se em um combate espiritual no qual recebe direção e provisão para se tornar um guerreiro bem-sucedido. Nossa ideia homilética será: na guerra espiritual em que se encontra o cristão pode ter a certeza de que será um guerreiro bem-sucedido. Como exemplo final, definimos a ideia exegética tirada do Salmo 23. As bases do contentamento das ovelhas do Senhor descansam em quem seu pastor é, tanto no que faz por elas, quanto no que tem reservado para elas no futuro. Esse conceito exegético leva à seguinte proposição: cada indivíduo que diz pertencer ao Senhor possui bases próprias de contentamento. 4. Afirmativa da proposição em um enunciado sucinto e direto. Ao cristalizar-se a proposição na mente do orador, talvez ele tenha de reformulá-la a fim de expressá-la em um enunciado conciso e vigoroso. Ao mesmo tempo, deve certificar-se de que ela revela fielmente o conceito da passagem bíblica. Pode acontecer também de o pregador ter de reorganizar ou reconstruir todo o plano de sermão, a fim de observar esse princípio vital.
Examinando novamente nossa proposição sobre o Salmo 23, podemos reformulá-la, transformando-a na seguinte afirmativa simples: o contentamento é a prerrogativa feliz de todo filho de Deus. Princípios para a formulação da proposição. 1. A proposição deve expressar em um enunciado completo a ideia principal ou essencial do sermão. Como já vimos, a proposição é uma afirmativa da verdade principal que o pregador se propõe a apresentar no sermão. Quando corretamente formulada, promove a unidade estrutural da mensagem. Se for introduzida mais de uma ideia importante na proposição, destrói-se de imediato a unidade estrutural do sermão. Eis um exemplo de uma afirmativa com duas ideias. As Escrituras nos ensinam a ter uma vida santa e a ser servos fiéis de Cristo. Temos aqui duas proposições, o que torna impossível um sermão com uma única unidade de pensamento. Todavia, a ideia essencial do sermão, para expressar um pensamento completo, deve ser apresentada em um enunciado completo, isto é, a afirmativa deve consistir nas duas partes principais já mencionadas. Um sujeito, aquilo de que pretendemos falar, um predicado, o que vamos dizer a respeito do sujeito. Por exemplo, podemos selecionar como tema de nosso sermão a segunda vinda de Cristo. Sozinho, esse tópico nos daria uma ideia incompleta por não informar o que dizer acerca do sujeito. Portanto, precisamos acrescentar um predicado que sempre inclui um verbo, a fim de nos expressarmos com precisão acerca do sujeito. Acrescentamos então ao sujeito a frase: é a esperança dos cristãos que sofrem, unindo o sujeito ao predicado. Temos agora uma ideia completa em uma só frase. A segunda vinda de Cristo é a esperança dos cristãos que sofrem. 2. A proposição deve ser um enunciado afirmativo. A tese ou tópico frasal deve ser uma afirmativa explícita e positiva, e não negativa. A oração, honramos ao Senhor, louvando-o por seus benefícios, é afirmativa. Mas, se dissermos, não honramos ao Senhor quando reclamamos das circunstâncias, fazemos uma declaração negativa. 3. A proposição deve ser uma verdade eterna em geral formulada no tempo presente. A proposição é um princípio ou verdade universal. É um padrão para a vida ou conduta. Daí a necessidade imperativa de ser sadia no sentido bíblico. Em geral, deve ser formulada com o verbo no presente. Todavia, como já indicamos na primeira regra, não se pode expressar completamente uma verdade em um fragmento de frase ou oração, e sim em uma oração completa, com sujeito e predicado. Por exemplo, a expressão: a necessidade do povo de Deus em tempos de tribulação. Não é uma declaração afirmativa e não contém uma verdade. Não passa de um fragmento de oração. Se o pregador tentasse usá-lo como proposição, o resultado seria a ambiguidade e o vazio no desenvolvimento do sermão. Mas, se dissermos, o povo de Deus sempre pode ir a ele em tempos de tribulação, teremos uma afirmativa válida para todos os tempos e de alcance universal. É óbvio também que uma ordem não é um princípio, por não expressar uma verdade eterna. Uma ordem não é uma oração afirmativa. Assim, seria incorreto expressar a proposição da seguinte maneira: seja diligente em sua obra. Além disso, uma verdade eterna não inclui referências geográficas ou históricas, nem faz uso de nomes próprios, a não ser os da divindade. Por isso, seria incorreto dizer:
Assim como o Senhor chamou Amós de Tecoá na terra de Judá, a fim de pregar no reino do norte, ele chama alguns hoje para ir a outras terras a fim de servi-lo. Em vez disso, podemos dizer: o Senhor, em sua soberania, chama cristãos para servi-lo onde ele quiser. A proposição deve ser formulada com simplicidade e clareza. Jamais deve haver ambiguidade ou imprecisão. Por exemplo, se desejamos expressar como proposição a frase "o trabalho traz recompensas", talvez a congregação comece a perguntar-se: que trabalho traz recompensas? De quem é o trabalho que traz recompensas? Quando o trabalho traz recompensas, que tipo de recompensas a pessoa recebe por seu trabalho? Contudo, embora seja necessário expressar a ideia homilética com clareza, não é preciso empregar linguagem difícil e rebuscada. Ao contrário, a redação deve ser simples e clara, de modo que o sentido seja imediatamente inteligível. Por exemplo, se planejamos falar a respeito do testemunho cristão, podemos apresentar a proposição: o cristão alegre é uma testemunha eficaz de Cristo. 5. A proposição deve ser a afirmação de uma verdade vital. A proposição deve ser a afirmação de uma verdade vital. Ao apresentar uma mensagem tirada das Escrituras, o pregador lida com reações humanas básicas como medo, culpa, frustração, pesar, desapontamento, angústia, amor, alegria, perdão, paz, graça, esperança e muitas outras emoções e aspirações. Assim, a proposição, que é o âmago do sermão, deve ser expressa em termos que tenham importância para a vida dos indivíduos. Meras trivialidades não devem encontrar lugar na tese. Por exemplo, frases como "os peixes nadam rio acima" ou gosto não se discute, embora sejam universalmente verdadeiras, não têm significado especial, pois não influem nos assuntos mais importantes da vida. O mensageiro deve, portanto, formular a proposição na forma do que corretamente se chama grande ideia, um conceito que expresse algo vital ou importante. Em outras palavras, uma oração ou enunciado plena de sentido ou significado para os ouvintes. 6. A proposição deve ser específica. A verdade eterna a ser expressa no propósito deve limitar-se ou restringir-se a um conceito específico. Se apresentarmos a grande ideia em termos demasiadamente gerais, faltará a ele vigor e assim não desafiará o interesse dos ouvintes. As afirmativas seguintes entram nessa categoria. Há grande valor na oração. Os pais devem disciplinar os filhos. Devemos estudar a palavra de Deus. Cristo ama os perdidos. Observe nas 4 afirmativas a seguir como, em cada caso, temos uma declaração que, por ser limitada, é vigorosa e direta. O cristão que ora exerce poderosa influência. Os pais, ao disciplinar os filhos, têm de exercitar sabedoria. O estudo da palavra de Deus produz grandes benefícios. O amor de Cristo alcança todos os pecadores. 7. A proposição deve ser apresentada tão concisamente quanto possível, sem perda de clareza. A tese eficaz deve ser apresentada de maneira mais breve possível, contanto que não se sacrifique a clareza. Daí, ao formular a proposição, é necessário que o pregador evite afirmativas longas e vagas. Em outras palavras, a proposição deve consistir em uma oração simples e clara. Uma boa regra é limitar a oração a 17 palavras ou menos. Uma oração mais longa reduzirá a sua eficácia. É preciso ressaltar que a proposição não é uma afirmativa formal das divisões principais.
O objetivo da proposição não é revelar o plano do sermão, mas apresentar em termos simples a ideia principal em forma de verdade eterna. Cada divisão do sermão deve originar-se da tese e desenvolver-se um aspecto pertinente a ela. Se fôssemos usar o esboço que acabo de apresentar, seria incorreto elaborar uma proposição como esta: os cristãos podem ser gloriosamente triunfantes em face da adversidade, da oposição e da morte. Como relacionar a proposição às divisões principais? Em geral, a proposição vem ligada ao sermão por uma pergunta, seguida de uma oração de transição. Usa-se qualquer um dos 5 advérbios interrogativos: por que, como, que, quando e onde, para ligar a proposição aos pontos principais do sermão. Por exemplo, no esboço, a vida de dependência, apresentado anteriormente neste capítulo, a proposição foi: a vida cristã é de constante dependência. A essa proposição deve agora seguir a pergunta: por que a vida cristã é de constante dependência? A oração interrogativa leva a de transição, que, por sua vez, une a proposição às divisões principais e fornece uma progressão suave para elas. Ao mesmo tempo, as orações interrogativas e transicionais indicam como a ideia homilética será desenvolvida. Elucidada ou explicada no corpo do sermão, observe os exemplos de proposições apresentados neste capítulo, nos quais seguem-se orações interrogativas e de transição. E note que em cada caso a pergunta que segue a proposição e a oração de transição, depois da oração interrogativa, indica claramente como a proposição será desenvolvida. A oração de transição deve sempre conter uma palavra-chave que classifique ou delineie a característica dos pontos principais do sermão. Usando o mesmo exemplo de a vida de dependência, podemos formular a oração transicional da seguinte maneira: vários são os motivos pelos quais podemos dizer que a vida cristã é de constante dependência. Obviamente, a palavra motivo se relaciona à proposição aos pontos principais. E cada divisão principal expressará os motivos pelos quais a vida cristã é de dependência constante. Para que o aluno compreenda essas instruções com clareza, repetimos o esboço de a vida de dependência com a ideia homilética, a pergunta e a oração de transição na sequência devida. Título: A vida de dependência. Proposição: a vida cristã é uma vida de constante dependência. Oração interrogativa: por que a vida cristã é de constante dependência? Oração de transição: vários são os motivos pelos quais podemos dizer que a vida cristã é de constante dependência. Primeiro ponto: dependemos de Cristo para a salvação. Tito, capítulo 3, versículo 5. Segundo ponto: dependemos da palavra de Deus para o crescimento espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Terceiro ponto: dependemos da oração para o poder espiritual. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Quarto ponto: dependemos de comunhão para o encorajamento mútuo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. A palavra-chave é um instrumento homilético útil que possibilita caracterizar ou classificar, na oração de transição, as divisões principais do sermão. O esboço, é claro, deve possuir unidade estrutural. Sem essa unidade, não pode haver uma palavra-chave que ligue a oração de transição a cada divisão principal e as divisões principais entre si. Portanto, um bom teste da unidade estrutural do esboço é ver se podemos aplicar a mesma palavra a cada uma das divisões principais. Agora, palavras-chave apropriadas. A transição suave da ideia homilética
para as divisões principais é de uma importância para a linha de pensamentos de sermão. Uma transição desajeitada ou defeituosa pode desencaminhar o ouvinte e reduzir a eficácia da mensagem. Por ser a palavra-chave uma parte essencial da oração de transição, é preciso muito cuidado na sua escolha. A palavra coisas tem significado muito genérico para ser utilizada como palavra-chave. O aluno deve ter como alvo o uso de uma palavra específica que caracterize corretamente as divisões principais. Formas alternativas de proposição. Para evitar a monotonia, algumas autoridades em homilética permitem substituir a afirmação de uma verdade eterna pela forma interrogativa, exortativa ou exclamativa de proposição. Na forma interrogativa, o pregador simplesmente omite a afirmação da verdade eterna. Assim, no esboço anterior, a vida de dependência, a ideia dominante do sermão é apresentada na oração interrogativa. Por que a vida cristã é de constante dependência? Na forma exortativa, o pregador tem como alvo encorajar ou exortar os ouvintes e adotar certos cursos de ação. Observe como a forma exortativa é usada no esboço a seguir. Título: O estudante mais sábio. Forma alternativa: estudemos a palavra de Deus diligentemente. Primeiro ponto: para que cresçamos na vida cristã. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Segundo ponto: para que sejamos aprovados de Deus como seus obreiros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Terceiro ponto: para que estejamos totalmente equipados para o serviço cristão. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Para que sejamos transformados à semelhança de Cristo. Quarto ponto: 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A oração exclamativa é usada quando se deseja dar ênfase especial ao assunto. Por exemplo, se quiser acentuar as bênçãos que o cristão possui em Cristo, como revelados em Efésios capítulo 1, versículos do 13 ao 14, o pregador poderá utilizar a forma sugerida nesse esboço. Título: Sumamente abençoado. Forma alternativa: Quão maravilhosas são as bênçãos que temos em Cristo. Primeiro ponto: fomos escolhidos nele. Segundo ponto: somos redimidos nele. Terceiro ponto: somos feitos herdeiros nele. Quarto ponto: somos selados nele. Alguns autores ensinam que uma afirmação clara do objetivo da mensagem pode, às vezes, constituir uma alternativa legítima e muito apropriada a uma proposição. Muitos pregadores com efeito conseguem comunicar a verdade com eficiência, desenvolvendo uma ideia central ou tema como foco do sermão, sem o uso de uma proposição claramente definida. Em um sermão desse tipo, incluir algumas verdades eternas retiradas do texto, especialmente no final da mensagem, ajudará o auditório a perceber como o texto bíblico se aplica ao mundo atual em que vive. O lugar da proposição no esboço. A proposição deve, em geral, vir no final da introdução. A introdução leva à proposição que, juntamente com suas orações interrogativas e de transição, conduz ao corpo principal do sermão. Ao desenvolver o sermão dessa maneira, propondo a tese antes dos pontos que a explicam ou provam, estamos usando o método dedutivo. Esse é o método mais frequente empregado
um texto de homilética e é o que na maioria das vezes também usamos. Há ocasiões, entretanto, em que o pregador deseja ocultar o objetivo do sermão até o fim, usando os pontos principais para chegar à afirmativa da verdade eterna. Os seguintes exemplos mostram como fazê-lo. Título: Cometendo suicídio nacional. Texto: 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 ao 23. Primeiro ponto: uma nação pode pecar voluntariamente contra o Senhor, como fez Israel. Segundo ponto: uma nação pode endurecer-se contra o Senhor, como fez Israel. Terceiro ponto: uma nação pode rejeitar a palavra de Deus, como fez Israel. Quarto ponto: uma nação pode vender-se ao mal aos olhos do Senhor, como fez Israel. Proposição: uma nação não pode escapar ao juízo divino de resultar a própria culpa. Conclusão: isso foi verdade quanto a Israel, e o juízo que faz sobre ele até hoje é um lembrete constante da retribuição de Deus sobre a transgressão de um país. Mediante o uso de 4 exemplos tirados da história de Israel e de sua propensão para o mal, apresentamos um princípio segundo o qual uma nação destrói a si própria. Esse procedimento, no qual os pontos do esboço levam à proposição, é chamado de método indutivo. A seguir, damos um outro exemplo desse método. Tipo: como ser salvo? Primeiro ponto. Título: Como ser salvo? Primeiro ponto. Pode a igreja salvar-nos? Segundo ponto. Pode o batismo salvar-nos? Terceiro ponto. Podem as boas obras salvar-nos? Quarto ponto. Podem as boas intenções salvar-nos? Proposição e conclusão. Só a obra de Jesus Cristo na cruz pode salvar-nos do pecado. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Atos capítulo 4, versículo 12. Capítulo 8. As divisões. Definições de divisões. Divisões são as seções principais de um sermão ordenado. Quer sejam enunciadas durante a pregação, quer não, um sermão corretamente planejado é dividido em partes distintas que contribuem para a sua unidade. Os numerosos exemplos de esboços oferecidos nos capítulos anteriores bastariam para indicar o valor de um bom arranjo da mensagem. Entretanto, é útil apresentar algumas razões específicas para o uso das divisões. O valor das divisões para o pregador. 1. As divisões promovem a clareza de ideias. Se desejamos elaborar corretamente o sermão, não devemos edificá-lo sobre ideias vagas ou expressões indefinidas. Pelo contrário, a estrutura do pensamento deve ser distinta e precisa, de modo que o significado de cada ponto fique perfeitamente claro aos ouvintes no momento em que se anuncia cada divisão. Além disso, a disciplina de dispor o material da pregação numa estrutura organizada leva o pregador a apresentar suas ideias distintamente e com precisão. A mensagem, quando disposta em ordem correta, também se torna clara na mente do apresentador. 2. As divisões promovem a unidade de pensamento. Queremos enfatizar aqui o que já dissemos. A unidade é essencial à construção da mensagem. O esboço tende a unificar a mensagem, pois no esforço de classificar seu material, o pregador poderá descobrir se ela possui unidade estrutural. Itens que não têm relação com o assunto são reconhecidos à medida que o mensageiro relaciona cada divisão com a ideia central. 2. As divisões ajudam o pregador a descobrir... 3. As divisões ajudam o pregador a descobrir o tratamento correto do assunto. Enquanto organiza seu material, o pregador poderá ver o assunto como um todo, seus vários aspectos e a relação que as partes têm entre si. Alguns aspectos sobressairão como tendo importância peculiar e, portanto, merecedores de ênfase ou de tratamento especial. Outros podem ser vistos como destituídos de importância e, assim, eliminados. Um exame um pouco mais acurado
acurado das várias partes da mensagem indicará ainda a ordem em que elas devem ser apresentadas e conduzirá à progressão de pensamentos. 4. As divisões ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão. Um erro muito comum ao principiante é voltar-se com frequência para suas notas, em vez de manter o olhar constante e direto no auditório. O pregador que organizou corretamente o sermão evitará essa armadilha. A mensagem terá sido esboçada com tal clareza que ele conseguirá lembrar-se das divisões principais sem nenhuma dificuldade e passará de uma parte à outra olhando apenas de relance suas anotações. Suas ideias fluirão livre e ininterruptamente, porque dias antes de transmitir o sermão, ele dispôs cuidadosamente as divisões em uma ordem apropriada e eficaz. O valor das divisões para a congregação. Um esboço bem feito ajuda não só o ouvinte, mas também o pregador. Para a congregação, há pelo menos duas grandes vantagens. 1. As divisões esclarecem os pontos do sermão. Os pontos do sermão. É muito mais fácil para o ouvinte acompanhar uma mensagem falada quando as ideias principais estão organizadas corretamente e são proferidas com clareza. À medida que o pregador anuncia as divisões e passa de um ponto principal a outro, o ouvinte consegue identificar a relação das partes entre si e discernir a progressão da mensagem. 2. As divisões ajudam a recordar os aspectos principais do sermão. É comum encontrarmos alguém afirmando, depois do culto, que foi abençoado pelo sermão, mas, se perguntarmos a essa pessoa o que o mensageiro falou, ela terá de admitir que se lembra apenas vagamente do conteúdo do sermão. No entanto, quando uma mensagem é transmitida de modo que os pontos principais sejam facilmente reconhecíveis, o ouvinte perceberá as ideias principais, e cada divisão servirá para ele de cabide, no qual colocará as verdades que ouviu. Princípios para a preparação. 1. As divisões principais devem originar-se da proposição, e cada divisão deve contribuir para o desenvolvimento dela. Assim como a tese é o âmago do sermão, as divisões principais são o desenvolvimento da proposição. Cada divisão principal deve derivar-se da tese, explicar o conceito contido nela ou, de algum modo, ser essencial ao seu desenvolvimento. Em outras palavras, cada divisão deve ser uma expansão de ideia expressa na tese. Estude os esboços apresentados no capítulo anterior e veja como as divisões principais são tiradas da proposição ou a desenvolvem e a expandem. Com referência ao esboço do Salmo 23, no capítulo 7, pode parecer que a proposição não se relaciona adequadamente com as divisões principais até se perceber a analogia entre as ovelhas e o Filho de Deus, ambos apresentados na introdução e na oração de transição. 2. As divisões principais devem ser totalmente distintas umas das outras. Embora as divisões principais devem originar-se da proposição ou ser uma elaboração dela, devem definir totalmente uma das outras. Isso significa que as divisões não devem sobrepor-se. 3. As divisões principais devem ser dispostas em formas de progressão. A ordem das divisões depende de vários fatores, mas sempre deve haver progressão de pensamento. O pregador pode seguir o esboço em uma sequência natural ou, se preferir, dispô-lo em uma ordem de espaço e posição geográfica. Pode também desenvolver as divisões em um padrão lógico, em ordem de importância, da causa para o efeito, do efeito para a causa ou em ordem de comparação e contraste, e vice-versa. Quando itens negativos e positivos aparecem como divisões, os negativos devem, em geral, vir antes dos positivos. No esboço expositivo, é melhor seguir a ordem geral da passagem, mas isso nem sempre é necessário. 4. Quando a proposição consiste em uma afirmação que requer validação ou prova, as divisões principais devem esgotar a posição apresentada ou defendê-la apropriadamente. No sermão em que a proposição requer prova, os ouvintes têm o direito de esperar
que o pregador apresente razões adequadas em sua defesa. Provas insuficientes deixam o sermão inacabado, e seu efeito talvez seja insatisfatório. Portanto, todas as divisões necessárias ao desenvolvimento da ideia homilética devem ser incluídas no discurso. 5. Cada divisão principal deve conter apenas uma ideia básica. Limitando-se cada divisão principal a uma única ideia, é possível tratá-la como uma unidade em si mesma. Assim, essa divisão conterá apenas um conceito básico. Portanto, seria incorreto apresentar, na mesma divisão, o significado e o poder de uma verdade, por serem linhas distintas de pensamentos que devem ser tratadas separadamente. 6. As divisões principais devem ser apresentadas claramente, e cada uma delas precisa relacionar-se com a oração interrogativa e com a de transição, a fim de expressar uma ideia completa. Cada divisão principal deve ser formulada de tal modo que seu significado seja imediatamente inteligível. Para tanto, o pregador deve certificar-se de que ligou as orações interrogativa e de transição à divisão principal correspondente, pois esta reproduz uma ideia completa. O esboço preparado e levado à igreja não precisa conter todas as divisões com detalhes ou orações completas. Pelo contrário, uma afirmação ou frase breve e clara é preferível a uma oração extensa. Às vezes, uma única palavra basta para relevar o conceito que o orador tem em mente. Por exemplo, em um esboço temático sobre títulos descritivos da palavra de Deus, as divisões principais nas notas do pregador podem ser simplesmente as seguintes. Ponto 1, pão. Ponto 2, lâmpada. Ponto 3, martelo. Ponto 4, espada. Entretanto, na busca de transmitir a mensagem, o pregador não deve sacrificar a clareza a favor da brevidade. Ao contrário, deve enunciar cada divisão principal em um enunciado completo, usando, se necessário, orações de transição para atingir esse fim. Assim, ligado ao esboço a que acabamos de referir, o pregador pode apresentar essa primeira divisão principal. Um dos títulos para a palavra de Deus que estudaremos hoje é o de pão. Chegando ao segundo título, esse poderá dizer: outro título para a palavra de Deus encontrado nas Escrituras é o de lâmpada, e assim por diante. A passagem de Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 9, fornece material para o esboço expositivo, os fundamentos da liderança espiritual. Um exame atento mostrará que essas divisões não expressam as ideias pretendidas pela passagem bíblica. O texto não sugere que a mera confiança seja uma característica essencial do líder espiritual. Confiança sem qualificação, conforme expressa na primeira divisão, pode significar muitas coisas. Pode referir-se à confiança de Josué na própria sabedoria, em seu exército ou em algo mais. Observe como o esboço seguinte pode estar bem relacionado com a oração de transição, expressa adequadamente as verdades do texto ligadas com os aspectos essenciais do líder espiritual. Ponto 1. Confiança no poder de Deus. Ponto 2. Apropriação das promessas de Deus. Ponto 3. Dependência da presença de Deus. Ponto 4. Obediência à palavra de Deus. Quando estiver transmitindo a mensagem, o pregador ligará a ideia contida na oração de transição à afirmativa de cada divisão principal. Por exemplo, apresentando o primeiro ponto principal, ele poderá dizer: ao dar início à consideração dessa passagem, que revela certas qualificações do líder espiritual, aprendemos nos versículos 1 e 2 que um desses elementos essenciais é a confiança no poder de Deus. 7. O número de divisões principais deve ser o menor possível. Já foi sugerido que nenhuma divisão principal necessária ao desenvolvimento completo da proposição deve ser omitida. No entanto, o pregador precisa ter o cuidado de não introduzir seções desnecessárias no sermão. Como regra geral, deve-se limitar
as divisões ao menor número possível. É óbvio, entretanto, que não pode haver menos de 2 divisões, pois toda divisão resulta, no mínimo, em 2 partes. O número de divisões do esboço depende do assunto a ser tratado e do conteúdo da passagem. 8. O plano do sermão deve variar de semana a semana. Embora muitos sermões possuam apenas 3 pontos principais, não se deve empregar o mesmo plano seguidamente. Pelo contrário, deve-se variar o número de divisões de acordo com o conteúdo do texto ou do assunto tratado. Também é aconselhável variar a maneira de introduzir as divisões durante a apresentação da mensagem. Um método comum de chamar a atenção para a mudança de uma divisão para outra é fazer referência à forma numérica das divisões. Entretanto, em vez de usar as expressões numéricas primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, sempre que as divisões são apresentadas, pode-se introduzi-las com expressões como para começar, repito, além do mais, uma vez mais e finalmente. Outras locações similares surgirão com facilidade na mente do pregador, enquanto faz a transição da proposição para a primeira divisão principal e de uma divisão principal para a outra. Nem sempre é necessário enunciar a ordem numérica das divisões principais. Em vez disso, pode-se referir a proposição cada vez que se apresenta um novo tempo. Outras vezes, a recapitulação das divisões principais anteriores, antes de introduzir a seguinte, pode distingui-las na mente das pessoas. Também há certas condições ou circunstâncias na quais convém dispensar a declaração formal das divisões principais. Não há regra inflexível para isso. Às vezes, o plano geral do sermão é tão óbvio que a demonstração da estrutura no esboço daria à mensagem um efeito mecânico ou forçado. Em uma mensagem mais informal, no sermão fúnebre ou em uma ocasião em que as emoções são profundas, não se deve dar a impressão de estar proferindo um discurso formal. Em tais circunstâncias, é aconselhável omitir a enunciação das divisões. 8. As divisões principais devem possuir estrutura paralela. Estrutura paralela é a disposição de um esboço em forma simétrica, de modo que as divisões se equilibrem adequadamente e se combinem. Por meio da estrutura paralela, ou paralelismo sintático, os pontos principais seguem um padrão uniforme. Por exemplo, se a primeira divisão é apresentada em forma de frase, as demais divisões também devem consistir em frases. Se, porém, for uma pergunta, as outras também devem ser perguntas. Essa uniformidade deve ser aplicada também à palavra que ocupa em posição de destaque. Por exemplo, quando a primeira divisão começa com uma categoria gramatical, as demais divisões também, em regra geral, devem começar do mesmo modo. Na forma paralela, os substantivos devem correlacionar-se com os substantivos, as preposições com preposições e os verbos com verbos. Assim, se a primeira divisão começar com uma preposição, cada divisão seguinte deve começar com uma preposição. Há 2 exceções a essa regra. Primeiro, pode-se ou não usar uniformemente o artigo definido ou indefinido. Segundo, a proposição pode desviar-se um pouco da estrutura paralela. O exame cuidadoso do Salmo 23 torna claro que as palavras usadas para a segunda e terceira divisões principais não estão de acordo com o pensamento do autor sagrado. A ideia do texto na segunda divisão principal não é a de preparação, mas de descanso, e a terceira não é a de progresso, mas de direção. 3. As divisões principais devem ser dispostas em formas de progressão. A ordem das divisões depende de vários fatores, mas sempre deve haver progressão de pensamento.
O pregador pode seguir o esboço em uma sequência natural ou, se preferir, dispô-lo em uma ordem de espaço e posição geográfica. Pode também desenvolver as divisões em um padrão lógico, em ordem de importância, da causa para o efeito, do efeito para a causa ou em ordem de comparação e contraste, e vice-versa. Quando itens negativos e positivos aparecem como divisões, os negativos devem, em geral, vir antes dos positivos. No esboço expositivo, é melhor seguir a ordem geral da passagem, mas isso nem sempre é necessário. 4. Quando a proposição consiste em uma afirmação que requer validação ou prova, as divisões principais devem esgotar a posição apresentada ou defendê-la apropriadamente. No sermão em que a proposição requer prova, os ouvintes têm o direito de esperar que o pregador apresente razões adequadas em sua defesa. Provas insuficientes deixam o sermão inacabado, e seu efeito talvez seja insatisfatório. Portanto, todas as divisões necessárias ao desenvolvimento da ideia homilética devem ser incluídas no discurso. 5. Cada divisão principal deve conter apenas uma ideia básica. Limitando-se cada divisão principal a uma única ideia, é possível tratá-la como uma unidade em si mesma. Assim, essa divisão conterá apenas um conceito básico. Portanto, seria incorreto apresentar, na mesma divisão, o significado e o poder de uma verdade, por serem linhas distintas de pensamentos que devem ser tratadas separadamente. 6. As divisões principais devem ser apresentadas claramente, e cada uma delas precisa relacionar-se com a oração interrogativa e com a de transição, a fim de expressar uma ideia completa. Cada divisão principal deve ser formulada de tal modo que seu significado seja imediatamente inteligível. Para tanto, o pregador deve certificar-se de que ligou as orações interrogativa e de transição à divisão principal correspondente, pois esta reproduz uma ideia completa. O esboço preparado e levado à igreja não precisa conter todas as divisões com detalhes ou orações completas. Pelo contrário, uma afirmação ou frase breve e clara é preferível a uma oração extensa. Às vezes, uma única palavra basta para relevar o conceito que o orador tem em mente. Por exemplo, em um esboço temático sobre títulos descritivos da Palavra de Deus, as divisões principais nas notas do pregador podem ser simplesmente as seguintes. Ponto 1, pão. Ponto 2, lâmpada. Ponto 3, martelo. Ponto 4, espada. Entretanto, na busca de transmitir a mensagem, o pregador não deve sacrificar a clareza a favor da brevidade. Ao contrário, deve enunciar cada divisão principal em um enunciado completo, usando, se necessário, orações de transição para atingir esse fim. Assim, ligado ao esboço a que acabamos de referir, o pregador pode apresentar essa primeira divisão principal. Um dos títulos para a Palavra de Deus que estudaremos hoje é o de pão. Chegando ao segundo título, esse poderá dizer: outro título para a Palavra de Deus encontrado nas Escrituras é o de lâmpada, e assim por diante. A passagem de Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 9, fornece material para o esboço expositivo, os fundamentos da liderança espiritual. Um exame atento mostrará que essas divisões não expressam as ideias pretendidas pela passagem bíblica. O texto não sugere que a mera confiança seja uma característica essencial do líder espiritual. Confiança sem qualificação, conforme expressa na primeira divisão, pode significar muitas coisas. Pode referir-se à confiança de Josué na própria sabedoria, em seu exército ou em algo mais.
Observe como o esboço seguinte pode estar bem relacionado com a oração de transição, expressa adequadamente as verdades do texto ligadas com os aspectos essenciais do líder espiritual. Ponto 1. Confiança no poder de Deus. Ponto 2. Apropriação das promessas de Deus. Ponto 3. Dependência da presença de Deus. Ponto 4. Obediência à palavra de Deus. Quando estiver transmitindo a mensagem, o pregador ligará a ideia contida na oração de transição à afirmativa de cada divisão principal. Por exemplo, apresentando o primeiro ponto principal, ele poderá dizer: ao dar início à consideração dessa passagem, que revela certas qualificações do líder espiritual, aprendemos nos versículos 1 e 2 que um desses elementos essenciais é a confiança no poder de Deus. 7. O número de divisões principais deve ser o menor possível. Já foi sugerido que nenhuma divisão principal necessária ao desenvolvimento completo da proposição deve ser omitida. No entanto, o pregador precisa ter o cuidado de não introduzir seções desnecessárias no sermão. Como regra geral, deve-se limitar as divisões ao menor número possível. É óbvio, entretanto, que não pode haver menos de 2 divisões, pois toda divisão resulta, no mínimo, em 2 partes. O número de divisões do esboço depende do assunto a ser tratado e do conteúdo da passagem. 8. O plano do sermão deve variar de semana a semana. Embora muitos sermões possuam apenas 3 pontos principais, não se deve empregar o mesmo plano seguidamente. Pelo contrário, deve-se variar o número de divisões de acordo com o conteúdo do texto ou do assunto tratado. Também é aconselhável variar a maneira de introduzir as divisões durante a apresentação da mensagem. Um método comum de chamar a atenção para a mudança de uma divisão para outra é fazer referência à forma numérica das divisões. Entretanto, em vez de usar as expressões numéricas primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, sempre que as divisões são apresentadas, pode-se introduzi-las com expressões como para começar, repito, além do mais, uma vez mais e finalmente. Outras locações similares surgirão com facilidade na mente do pregador, enquanto faz a transição da proposição para a primeira divisão principal e de uma divisão principal para a outra. Nem sempre é necessário enunciar a ordem numérica das divisões principais. Em vez disso, pode-se referir à proposição cada vez que se apresenta um novo tempo. Outras vezes, a recapitulação das divisões principais anteriores, antes de introduzir a seguinte, pode distingui-las na mente das pessoas. Também há certas condições ou circunstâncias nas quais convém dispensar a declaração formal das divisões principais. Não há regra inflexível para isso. Às vezes, o plano geral do sermão é tão óbvio que a demonstração da estrutura no esboço daria à mensagem um efeito mecânico ou forçado. Em uma mensagem mais informal, no sermão fúnebre ou em uma ocasião em que as emoções são profundas, não se deve dar a impressão de estar proferindo um discurso formal. Em tais circunstâncias, é aconselhável omitir a enunciação das divisões. 8. As divisões principais devem possuir estrutura paralela. Estrutura paralela é a disposição de um esboço em forma simétrica, de modo que as divisões se equilibrem adequadamente e se combinem. Por meio da estrutura paralela, ou paralelismo sintático, os pontos principais seguem um padrão uniforme. Por exemplo, se a primeira divisão é apresentada em forma de frase, as demais divisões também devem consistir em frases. Se, porém, for uma pergunta, as outras também devem ser perguntas. Essa uniformidade deve ser aplicada também à palavra que ocupa em posição de destaque. Por exemplo, quando a primeira divisão começa com uma categoria gramatical, as demais divisões também, em regra geral, devem começar do mesmo modo. Na forma paralela, os substantivos devem correlacionar-se com os substantivos.
as preposições com preposições e os verbos com verbos. Assim, se a primeira divisão começar com uma preposição, cada divisão seguinte deve começar com uma preposição. Há duas exceções a essa regra. Primeiro, pode-se ou não usar uniformemente o artigo definido ou indefinido. Segundo, a proposição pode desviar-se um pouco da estrutura paralela.